Seguimos com a nossa programação técnica do FIEC Summit 2022, neste primeiro dia de atividades. Esta será a segunda atividade, o segundo painel da tarde e também o último painel deste primeiro dia de eventos, cujo tema será Cenário Nacional do Hidrogênio Verde. Lembramos que a nossa plateia poderá participar formulando perguntas por escrito e enviadas através do QR Code ou pelo número de WhatsApp que vamos projetar aqui na tela. Peço à produção, por gentileza, que a gente coloque aqui na tela o nosso QR Code e o número de WhatsApp para a nossa plateia registrar. E agora, vamos conhecer os nossos palestrantes e seus respectivos temas. Convido então a vir ao palco os nossos palestrantes, senhor José Firmo, CEO do Porto do Açu. Senhor Ronaldo Barchetti, diretor de atração de investimentos da Invest Minas. Senhora Jéssica Chan, gerente comercial do Porto Central do Espírito Santo. Senhor Carlos Cavalcante, diretor de meio ambiente do Porto de Suape, Pernambuco. E por último, o senhor Marcel Haratz, CEO da Nextway Eficiência, que participará de maneira remota. Para conduzir este painel e fazer a moderação, convido o senhor Jurandir Picanço, consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Por gentileza, doutor Picanço. Nós informamos aos nossos palestrantes que cada um terá 18 minutos para a sua apresentação. Para nos mantermos rigorosamente dentro do nosso horário de programação, vou pedir a todos que, por gentileza, sigam o nosso tempo previsto e, quando faltarem 2 minutos, nós entraremos aqui para avisá-los, ok? Doutor Picanço, por gentileza, o painel agora está sob sua responsabilidade. Boa tarde a todos. Agradeço aqui já de início aos nossos palestrantes. Eu me coloco aqui na condição de anfitrião, porque nós estamos aqui trazendo projetos de outros locais, de outros estados, e foi realmente uma satisfação muito grande quando, ao convidarmos, eles acataram e aceitaram o nosso convite. Nós teremos realmente aqui um painel de primeiríssima qualidade, porque eu acredito que nós teremos a oportunidade de conhecermos as iniciativas que estão acontecendo com relação ao desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde. Nós temos aqui do Porto do Açu, do Porto Central, temos a participação também do Porto de Suape. Os projetos de maior porte, eles estão normalmente localizados nos portos, mas nós temos também o projeto de Minas Gerais e temos ainda uma participação muito importante do CEO da Nextway, que vai fazer uma apresentação remota. Mas o que nos interessa muito é conhecer realmente esses projetos. E desde já eu vou convidar para a primeira palestra o senhor José Firmo, que é o CEO do Porto do Açu. Então, José Firmo, você com a palavra, pode fazer ali do púlpito, e vamos então à primeira palestra desse nosso painel. Primeiro, agradecer imensamente, doutor Jurandir, pelo convite a todos que organizaram a palestra. É muito interessante a sensação de uma pessoa que trabalhou 30 anos na indústria de óleo e gás
e que hoje foi presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e hoje é presidente do Porto no Sudeste, estar aqui no Ceará falando de hidrogênio verde. Por aí, vocês podem chegar a algumas conclusões. A primeira é a qualidade da inovação que o Estado do Ceará, a FIEC, tem na hora de organizar seus eventos. Então, muito obrigado pela participação. A segunda é o desafio de falar de algo que é transformacional. Nós estamos vivendo hoje, talvez, a maior disruptura, o maior evento de disruptura que a indústria de energia viveu, pelo menos na Idade Moderna. Todas as empresas de petróleo e gás no mundo já se deram conta, apesar de que a gente pode debater se demoraram um pouco mais, mas que a indústria de energia, fundamentalmente a indústria de energia líquida, passará por um momento muito distinto daquele das últimas décadas. Isso implica em modificações profundas na logística, na produção, no refino, na distribuição. Basicamente, toda a cadeia de valor da indústria energética passa por um momento de transformação. O futuro, sinceramente, acho que nenhum de nós consegue imaginar exatamente como será. O que aparentemente uma concordância mundial é a energia que nós estamos aqui discutindo nesse painel e nesse evento, que é o hidrogênio verde. A maior de todas as apostas mundiais, sem dúvida nenhuma, para a solução de energia líquida. Para o Porto do Açu, o porto que está ali localizado no Sudeste brasileiro, é uma oportunidade extraordinária. Quando nós imaginamos um porto energia e indústria hoje, nós imaginamos Roterdã, nós imaginamos Antuérpia, nós imaginamos Porto de Houston. Todos esses portos têm hoje aproximadamente 90% de utilização. Na minha visita ao Porto de Antuérpia, eu tive a oportunidade de ver algumas áreas, pequenas áreas, que já foram destinadas exclusivamente para o desenvolvimento de soluções de baixo carbono no futuro. O que nós temos na Porto do Açu, deixa eu passar rapidamente aqui, é uma oportunidade de localização, mas, mais que tudo, uma oportunidade de ter disponível para o desenvolvimento da energia do futuro uma infraestrutura pronta, porém altamente capaz de absorver essa transformação. Esse é o tema que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, que é as capacidades de uma ferramenta de infraestrutura como a nossa, estando no ponto de maturidade que ela se encontra hoje, como é que ela absorve todos esses projetos. Meu principal objetivo aqui é dizer que o que vem à nossa frente, do ponto de vista de transição energética, permite Pecém, Porto do Açu, Suape, Porto Central, permite que todos nós imaginemos um futuro brilhante para todos esses projetos. Por que eu acredito nisso? Por haver trabalhado em vários países do mundo na indústria de energia, por ver o tamanho da transformação. Hoje falamos em centenas de milhares de toneladas de hidrogênio. Isso é infinitamente pequeno comparado às dezenas de bilhões de toneladas que nós teremos que encontrar para substituir o combustível fóssil líquido no mundo. A escala dessa transformação é extraordinária. Estamos localizados entre Vitória e Rio de Janeiro, 2 portos centenários, na frente da Bacia de Campos. Consequentemente, somos um porto que temos vocação natural para a indústria de óleo e gás. Nessas áreas manchadas à frente de vocês foram encontradas as maiores reservas de petróleo da última década. Consequentemente, esse é um porto energia.
É também um porto que, após 8 anos de operação, ocupa a 2ª posição em carga movimentada em 2021, atrás apenas do Porto de Santos. Com 56 milhões de toneladas, já passamos Paranaguá. O mês passado, 40% de todo o petróleo exportado pelo Brasil passou pelo Porto do Açu. Temos um mineroduto de 500 quilômetros que liga Minas Gerais até as nossas operações para exportação de minério de ferro. Um porto definitivamente pujante, que cresce a uma velocidade extraordinária aqui no Brasil. Mas, mais importante do que o que vocês veem já ocupado, é toda essa área verde clara que está aqui atrás, vou chegar aqui para o lado, e essa área verde escura que é a Reserva Caruara. O porto nasce com 40 quilômetros quadrados de uma reserva de restinga, lembrando que restinga é um dos ecossistemas mais depredados do Brasil, apenas 3% de toda a cobertura de restinga que o Brasil tinha existe hoje, e nós temos voluntariamente, então, desenvolvido essa reserva. O objetivo, acelerar o processo, hoje falando com o pessoal do IBAMA, acelerar o processo de licenciamento, assegurar que todos os clientes que chegam no porto tenham uma plataforma de compensação ambiental disponível para o desenvolvimento industrial. Acelerar o desenvolvimento industrial através da sustentabilidade. Mas hoje, o que temos ali é só o início. Várias verticais de crescimento são disponíveis para o Porto do Açu. Uma delas, e aqui eu pretendo mostrar para vocês hoje, é a plataforma para negócios sustentáveis, para baixo carbono, para a indústria do futuro. Acho que nós não chegamos ainda a um nome que seja universal, mas, basicamente, a sociedade demanda uma indústria onde a emissão de carbono seja muito menor, ou zero, se possível, do que foi nas últimas décadas. É isso que move o Estado do Ceará, é isso que move a visão do futuro para essa indústria. Como é que a gente enxerga isso lá no Porto do Açu? A primeira de todas as maiores oportunidades é a chegada das energias renováveis. Elas já são uma realidade aqui no Nordeste, já são uma realidade no Ceará, e se tornarão uma realidade cada vez mais de forma distribuída. A princípio, sem dúvida nenhuma, tecnicamente é impossível competir com a qualidade técnica tanto do vento quanto do solar aqui no Nordeste. Entretanto, principalmente num ecossistema de desenvolvimento energia e indústria, a possibilidade de termos isso desenvolvido próximo a nós é muito grande. Os projetos, existem 3 grandes pontos para eólica offshore no Brasil. Um deles fica justamente em frente ao Cabo Santo Tomé, que está ali a 20 quilômetros do porto. E hoje temos já interesse de mais de 30 gigawatts de projetos de eólica offshore à frente do Açu. Essa é uma indústria que todos nós acreditamos está na sua infância, né? Está acabando de nascer e que tem o potencial, falamos aqui, vimos os relatórios da EPE, de suprir o mundo, principalmente nessa primeira fase, de energia de hidrogênio verde. Essas seriam as fontes dos gigawatts necessários para a produção das milhares de toneladas de hidrogênio verde que nós precisaremos no futuro. E isso se encontra justamente à frente do porto. O conceito, então, é um conceito de projetos ao norte e ao sul, com entradas ao Açu, que alimentariam de forma normal, de forma consequente, o grid, através das conexões que nós já temos ali no Açu. Hoje já produzimos 1,3 gigawatts de energia base gás, com uma termoelétrica da GNA, tem uma segunda termoelétrica de 1,7 gigawatts em construção. Então, o Açu estará conectado ao grid, com capacidade de 3 gigawatts hoje de base gás, e essa conexão natural das eólicas offshore para a injeção
no subsistema Sudeste, dessa forma, eliminando a necessidade de novos investimentos em transmissão. Esse é o modelo que nós enxergamos para o Açu, mas que vai muito além disso. O principal e primeiro que deve ocorrer são as oportunidades de bases logística. Em geral, quando nós visitamos os grandes projetos de eólica offshore no mundo, o desenvolvedor tem que desenvolver um porto junto com o desenvolvimento da eólica offshore. É assim que tem acontecido em vários lugares. O que nós temos no Açu é uma infraestrutura pronta, entretanto, com muita capacidade de absorver. Aqui tem exemplos de 3 áreas absolutamente prontas para absorver as bases logísticas necessárias para a instalação desses projetos. Os projetos atraem a manufatura. Como a gente viu aqui em Pecém, o que a gente acredita na grande revolução da eólica offshore é que novas e muito pujantes instalações de manufatura vão ser necessárias para cobrir toda a necessidade de produção da eólica offshore brasileira. O Açu tem a característica de estar justamente no meio, e que a distância náutica e o custo logístico para atender tanto o Nordeste quanto o Sul são absolutamente equidistantes do Açu, o que traz uma vantagem de escala extraordinária. Nós temos hoje, basicamente, todos os grandes fabricantes visitando o Açu, olhando essa indústria, vendo ali a possibilidade de rápida e eficiente instalação com a possibilidade do desenvolvimento da eólica offshore. Dessa forma, o que nós também vemos, e aqui é um projeto que foi muito interessante, nós gostaríamos de ter um projeto piloto de solar dentro dos limites do Açu, obviamente um projeto pequeno, de 220 megawatt-pico, com a intenção de dar o início e prover de forma rápida e eficiente os projetos que, no início, serão de hidrogênio verde, o volume pequeno que precisam para desenvolver os projetos pilotos. Um projeto como esse se acopla perfeitamente, junto com a Equinor, ao projeto que nós estamos desenvolvendo também com a Shell para hidrogênio verde. Então, a gente começa a ver ali o ecossistema se formando, muito parecido com aquilo que vocês já experimentaram aqui no Ceará. O projeto Shell, como eu disse, é um projeto muito interessante. Eu participei durante muitos anos junto com os reguladores da indústria petroleira, com a visão de usar parte do investimento da indústria petroleira em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Brasil foi um que criou uma lei que passava diretamente um percentual das vendas de petróleo diretamente para pesquisa, desenvolvimento e inovação, e nós sempre dissemos que, no futuro, esse seria um capital natural de que fosse investido na transição energética. Esse é o primeiro projeto que vem cumprir essa promessa do passado, onde o dinheiro de PDI será investido para uma planta de hidrogênio verde, com a intenção de não só entender melhor o que é possível fazer no Brasil, como buscar os limites do envelope de tecnologia, com tudo aquilo que é preciso fazer para essa solução do futuro. A conexão disso com a indústria, e hoje um dos palestrantes falou de forma muito correta, não podemos simplesmente olhar para o mercado de exportação. O Brasil tem uma oportunidade gigantesca de ser o celeiro do mundo, de novo, para hidrogênio verde. E acho que isso é um fato. Diversos estudos indicam o país como um dos países com maior possibilidade de hidrogênio competitivo no mundo. Entretanto, seria muito pequeno para um país como o Brasil olhar isso simplesmente do ponto de vista de, mais uma vez, exportar commodity. A ideia que nós temos é uma ideia de oportunidade de industrialização. Uma planta de nitrogenados, hoje 90% ou mais de todo o fertilizante nitrogenado brasileiro é importado.
A gente costumava dizer antes da guerra que bastava um dos países do mundo não poderem vender fertilizante nitrogenado para o Brasil para a gente entrar em crise. Depois da guerra, isso ficou provado. Não só o Brasil, como vários países do mundo entendem a necessidade de ter um portfólio mais balanceado. Para um país agrícola como o Brasil, mais importante ainda. A produção de nitrogenados verdes é, aparentemente, uma daquelas decisões que o Brasil terá que tomar no futuro. Então, a conexão da energia renovável com a produção de insumos, seja hidrogênio, seja amônia verde, conectada a uma oportunidade de industrialização, é algo que nós enxergamos de forma muito definitiva para as soluções que o Brasil terá que fazer nos próximos anos. Essa era a apresentação, espero que todos tenham gostado e espero recebê-los no Porto do Açu. Costumamos dizer que um porto com 90 km² de retroárea, com a estrutura que 20 bilhões de reais já investido, não tem como ser apresentado por PowerPoint. Precisa ser visitado. Espero vocês lá no Porto. Muito obrigado, doutor Zé Firmo, por essa apresentação que mostra aí mais um potencial enorme para o hidrogênio verde. E vamos dar continuidade, porque nós temos agora uma apresentação um pouco diferente, porque o que nós vimos até agora são projetos em portos. E nós vamos ter a oportunidade de ouvirmos a apresentação, oportunidades de investimento em hidrogênio verde no estado de Minas Gerais. E para fazer essa apresentação, o doutor Ronaldo Barchetti, diretor de atração de investimentos da Invest Minas. Quero agradecer à FIEC, o doutor Jurandir e a Mônica pelo convite de poder participar desse evento tão importante, tão relevante para o país inteiro. Entendo que nós, Minas Gerais, como o único estado a apresentar projetos, apresentar o que está sendo feito no Brasil, além do Ceará, logicamente, que está muito à frente, é uma responsabilidade muito grande, uma honra muito grande. Quero parabenizar também o governo, a academia, os empresários, o público, as pessoas, a população em geral, que tem feito o dever de casa e, com certeza, é referência para todo o Brasil, para os outros estados. O que eu trouxe aqui, basicamente, é um panorama geral de Minas Gerais. Logicamente, todos aqui, quase todos aqui, provavelmente conhecem o estado, mas eu acho que é muito importante a gente discutir e trazer alguns pontos que fazem com que Minas Gerais possa ser o potencial produtor, consumidor e transmissor também do hidrogênio. E também uma possibilidade muito grande de fabricante de equipamentos para esse setor também. Bom, apenas bem rapidamente falando sobre a Invest Minas. A Invest Minas é um órgão do governo de Minas, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela é responsável pela atração de novos investimentos para o Estado e pelo apoio à expansão das empresas já instaladas. O trabalho nosso lá é gratuito, confidencial. Nós fazemos essa interlocução das empresas com as instituições estaduais, municipais, para discutir a questão tributária, a questão ambiental, a questão de financiamento, junto às prefeituras também, que, no final das contas, é onde as empresas se instalam. Nós temos um banco de dados de terrenos, áreas, galpões, de diversos tamanhos, todo dia referenciado também para apresentar para as empresas quando elas precisam, quando têm interesse em investir no Estado. Também contribuímos com políticas públicas. Nós entendemos que nós temos um papel muito importante de redução das desigualdades regionais. Nós temos desigualdades regionais como qualquer outro Estado. E também preocupado com os elos faltantes das cadeias dos setores. Minas Gerais, basicamente, é uma síntese do Brasil, A localização é privilegiada. Nós, infelizmente, não temos mar, mas isso também é um fator de oportunidade para nós.
Nós estamos falando aí da terceira economia do país, um estado que, na sua capital, em Belo Horizonte, lá anexo ao aeroporto internacional, nós temos o primeiro aeroporto indústria do país, um lugar onde as empresas podem se instalar, importar partes, peças, fazer a fabricação dos seus produtos, e daquilo que ele exporta, ele não paga imposto nenhum. Uma zona franca dentro do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. E também fomos o primeiro estado a assinar o acordo Race to Zero da América Latina. Em termos de mão de obra, quero ressaltar aqui a qualidade da educação. Nós temos lá a UFMG, que foi reconhecida como, no primeiro lugar, entre as universidades federais, em terceiro lugar, entre as universidades públicas. Somos também o estado com o maior número de unidades do Senai do país. Temos lá um programa que se chama Trilhas do Futuro. Nós estávamos discutindo mais cedo a dificuldade hoje de conseguir mão de obra e mão de obra qualificada. Então, esse é um programa onde as empresas sinalizam para nós quais são as necessidades de treinamento para suprir as necessidades, as lacunas das empresas, e nós, governo do Estado, contratamos as vagas nas instituições de ensino técnico para preenchimento dessas profissões que estão em falta. Também temos 2 escolas de negócio reconhecidas internacionalmente, a Fundação Dom Cabral e a Escola Francesa Esquemar, também lá no Estado. Em termos de inovação, nós estamos falando aí do único centro de P&D da Google na América Latina, um centro de desenvolvimento de softwares da Embraer, onde está sendo desenvolvido lá o VTOL, o software do VTOL. A Stellantis, né, a antiga Fiat, vai falar que amanhã tem um centro de pesquisas também 4.0, a Cadence, que é o único centro de P&D da América Latina. A Huawei está lá desenvolvendo no sul de Minas a tecnologia 5G. O CESEM Brasil e o spin-off, a Sanil, que tem um programa que desenvolve painéis solares flexíveis, baseados em produtos orgânicos, e a CBMM, que tem fica em Araxá, que tem um centro de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento ligado às aplicações do nióbio. Quando a gente fala de Minas Gerais, a gente pode colocar que nós temos uma economia pujante, diversificada, onde nós temos ali... E aí eu queria trazer já esse contexto para já colocar o que eu falei no começo, da importância de Minas na produção, no consumo do hidrogênio. Então, no caso do agronegócio, nós somos os maiores produtores de café, leite, batata, maior número de cabeças de gado, leiteiro, cavalos. A mineração, não é à toa que nós nos chamamos Minas Gerais, né? Mas mais de 50% da produção de minerais metálicos vem de lá, e 30% da produção mineral do país provém de Minas Gerais. O setor automotivo, o maior mercado de veículos em 2021, somos o segundo maior produtor e temos a segunda maior cadeia de autopeças, de empresas de autopeças do Brasil. E na metalurgia, o maior produtor de ferro-gusa, ligas metálicas, etc. Então, nós temos aqui, podemos colocar não só da produção, como do consumo também, das potencialidades do hidrogênio. Aqui foi falado muito das energias renováveis, principalmente a solar e a eólica. Na solar, Minas Gerais hoje tem a maior potência instalada e outorgada, na geração distribuída, e quando na geração centralizada, quando você soma a potência outorgada e a instalada, também estamos em primeiro lugar com uma capacidade de mais de 2,5 GB de instalada e 27 mega só da centralizada, se a gente somar os dois, outorgada e já instalada.
A energia eólica, por muito tempo, foi falado que Minas Gerais não tinha ventos comerciais para geração de energia, né? Mas com a evolução da tecnologia, novos estudos mostram que na Serra do Espinhaço, né, a continuidade da Bahia, nós temos ali ventos que são muito interessantes para geração de energia. Logicamente que nós não chegamos aos níveis do sul do Brasil, principalmente daqui do Nordeste, né, mas nós temos 2 grandes projetos anunciados nesse setor de geração eólica e alguns em negociação, inclusive híbrido, né, de formato híbrido, compartilhando solar e eólica. Nos biocombustíveis também, muito falado aqui hoje, biomassa, biogás, nós temos, em função do nosso posicionamento no agronegócio, nós enxergamos um grande potencial de geração de energia de biomassa, produção de biogás. Ali nós somos o segundo maior mercado de etanol hidratado e o quarto na produção de etanol. Então, isso também faz com que a gente possa enxergar com bons olhos a possibilidade de parcerias com o setor do hidrogênio. Então, fazendo um resumo já do que eu estou falando, como nós temos aí a produção solar, também somos o primeiro estado de produção de geração de fonte hídrica, de PCHs e pequenas usinas, né? E um grande consumidor, em função de que nós somos aí o primeiro em produção de aço e maior produtor de cimento. Na prática, já começamos a ter alguns projetos, esse da Nilman Esser, de fabricação de equipamentos voltados para o setor, da Hytron. E somos também fazemos parte de um dos 5 projetos, né, da GIZ no país, em parceria com a Unifei, a Universidade lá de Itajubá, no sul de Minas, com a previsão de criação de cursos de pós-graduação, graduação e uma instalação de uma planta piloto para eletrólise também. Bom, por que então Minas Gerais é uma referência em geração de energias renováveis? Temos aí o segundo maior mercado consumidor do Brasil. Somos aí uma das casas do agronegócio. Temos disponibilidade de terras, geração de biomassa, resíduos caseiros e não caseiros, grandes recursos naturais como água, o sol, os minerais para a indústria de base. Nós estamos falando aí de lítio, nióbio e também vento, como eu comentei. Os incentivos tributários, no caso das energias renováveis, nós temos o melhor tratamento tributário do país hoje para geração de energia renovável. Licenciamento ambiental também muito facilitado. As empresas que se instalam no Estado com projetos de geração solar conseguem o licenciamento em torno de 20 dias. Linhas de financiamento também, temos diversas linhas de financiamento, não só do Banco de Desenvolvimento do Estado, mas também, uma vez que Minas Gerais tem 249 municípios que fazem parte da Sudene, pegando todo o norte do estado e uma parte do leste, nós conseguimos também linhas de financiamentos do Banco do Nordeste, sem falar dos benefícios, né, que a própria Sudene permite em relação ao imposto de renda. Capital humano altamente capacitado e, como eu disse, o segundo maior parque industrial e automotivo do Brasil. E foi muito interessante ouvir aqui de manhã a importância do parque instalado de outras indústrias que podem servir para a indústria do hidrogênio. E nisso, como o segundo maior parque do país, a gente fica muito feliz de saber que nós temos indústrias no Estado que podem contribuir e se adaptar para fornecer para esse setor. E, como foi dito também, não só grandes empresas, mas médias empresas, pequenas empresas que podem participar do que vem pela frente desse setor. Finalmente, por que Minas Gerais, então? Nós somos um polo de atração de energia, de geração de energias renováveis, referência na indústria mineral, siderúrgica, de fertilizantes. Temos aí negociação com diversas empresas
produtoras de equipamentos. Somos um dos maiores produtores de biomassa do país. Estamos articulando com o setor privado para a implantação da política pública de incentivos. Nós estamos fazendo uma série de workshops no Estado e vamos contar muito com o Ceará para nos ajudar nessa missão. Workshops ligados ao tratamento tributário, à própria regulação, ao licenciamento ambiental, à questão de financiamento para projetos. Então, nós temos muito a aprender com o Ceará e temos muito a contribuir também. Muito obrigado. Agradeço essa participação do Dr. Ronaldo Barchetti, trazendo aí essa visão do projeto de Minas Gerais. E temos agora uma apresentação do Porto Central. Eu já convido a doutora Jéssica Chan, gerente comercial do Porto Central do Espírito Santo, para fazer a sua apresentação. Por favor. Bom, boa tarde. Acho que é um grande prazer estar aqui presente nesse evento tão rico de informações e aprendendo bastante sobre o assunto com grandes nomes. É um grande prazer também poder representar o Porto Central aqui nesse evento e colocar também o Porto Central como um dos novos hubs de energia dentro do cenário nacional do Brasil. Acho que um grande ponto que a gente ouviu hoje é como o hidrogênio, né, e os seus vetores de transporte vão ser o novo combustível do futuro. E pensando nesse novo combustível do futuro, uma peça-chave, né, dentro da cadeia de valor de hidrogênio é o desenvolvimento de infraestrutura portuária, né? Então, o Porto Central ele é um novo projeto portuário que eu vou apresentar hoje para vocês, com o objetivo também de prestar esse apoio na logística de transporte e distribuição do hidrogênio. O Porto Central ele é um novo complexo industrial portuário que nós estamos desenvolvendo no sul do estado do Espírito Santo, localizado no município de Presidente Kennedy, na fronteira ali com o Rio de Janeiro. É um projeto novo que se iniciou em 2014, a empresa foi constituída, hoje controlada pela empresa TPK Logística. A TPK Logística ela é um grupo de empresários capixabas que tem como seu principal acionista a organização Polimix, que é uma empresa familiar, uma das maiores empresas de concreto hoje do Brasil, com mais de 40 anos de experiência. E o sucesso no setor de concreto fez a empresa diversificar o seu portfólio e focar em outros negócios, né, como transporte, logística e o próprio Porto Central. E uma das grandes vantagens e diferenciais do projeto do Porto Central é a sua localização estratégica. Daí o nome Porto Central, né? O Porto Central está geograficamente no centro da costa leste do Brasil, e isso permite a gente estar situado no sudeste do Brasil, próximo de mais de 60% do PIB brasileiro, onde tem o grande mercado consumidor do país e também produtor do país. O Porto Central está em frente das bacias offshore de produção de petróleo e gás, bem como próximo de toda a cadeia sudeste e centro-oeste do país em produção das grandes commodities, onde o Brasil é um grande exportador. Isso foi um grande motivador para o nosso desenvolvimento, né? O Porto Central é um porto greenfield, então nós temos um grande desafio em implementar uma nova infraestrutura portuária no país, e esse desafio vem motivado em buscar levar melhor qualidade no sistema portuário e levar também maior competitividade do Brasil quando a gente pensa no longo prazo. Aqui vocês podem conhecer um pouco do nosso plano diretor do Porto Central. Nós ocupamos, ao total, uma área de 2.000 hectares de área própria do Porto. É um projeto que foi desenvolvido pensando a longo prazo, né,
pensando em ter águas profundas para atender os diferentes tipos de cargas, né, os grandes navios de minério, os grandes navios de petróleo, os grandes navios de container. Então, o Porto Central foi pensado em águas profundas. Ser um porto que vai atingir uma profundidade de 25 metros de profundidade. É um porto multipropósito, então, todo o desenvolvimento do Porto Central foi pensado em acomodar em uma única infraestrutura portuária diferentes tipos de terminais e indústrias de diferentes ramos de negócios. E todos esses clientes do Porto Central, eles estariam compartilhando uma única infraestrutura portuária e, assim, reduzindo os seus custos de investimento e os seus custos operacionais. Quando a gente fala aqui do hub de energia do Porto Central, olhando aqui na imagem do plano diretor do Porto, isso aqui é a visão de longo prazo, como eu disse, o hub de energia hoje ele está projetado para os setores onde vocês veem no número 1, número 2 e número 3. Aqui são os nossos berços para gás natural e nós temos os berços de granéis líquidos. Para granéis líquidos, nós temos 13 berços no total já projetados e licenciados, que esses berços, claro, podem ser desenvolvidos para poder trabalhar aqui quando a gente fala de exportação de hidrogênio, de uma base de abastecimento desse novo combustível verde. O número 7, a gente também planeja uma grande área para um parque de tancagem. Então, essa tancagem também poderia ser desenvolvida para um projeto particular de hidrogênio e conectando com a planta de hidrogênio e com os berços de exportação. E a retroárea do porto, né, quando a gente olha ali o 8, o 9, o 13, o número 12, o 10, é toda a retroárea industrial do Porto Central. Então, é onde a gente planeja instalar as diversas indústrias que estão interessadas no Porto Central, incluindo plantas de produção de hidrogênio e demais vetores, né? Já a parte norte do Porto Central também está planejada para desenvolvimento de outros tipos de terminais, né, mais voltado para granéis sólidos, né, quando a gente fala de terminal de exportação de minério de ferro, terminal de grãos, importação de fertilizantes, containers e carga geral. Então, o porto foi pensado para atender diversos terminais e negócios e um grande diferencial suas águas profundas, né? Claro que isso aqui é um projeto que a gente vem trabalhando para ser implementado por fases, né? A motivação do Porto Central é atender as demandas do mercado e dos clientes. E hoje, nos últimos anos, a gente vem trabalhando em como implementar a primeira fase do Porto Central. Então, eu vou apresentar primeiro a primeira fase e depois eu entro no hub de energia. A primeira fase do Porto Central ela é bastante motivada pela localização do porto, que está em frente ali à bacia do pré-sal, onde a produção de petróleo e gás é feita no país. E a gente sabe que hoje o Brasil, dados os bilhões de dólares de investimento que estão sendo feitos, ele está projetado em ser um grande supridor ainda de petróleo para o mundo. E o que tem hoje de infraestrutura para apoiar essas operações de exportação, elas são insuficientes para absorver toda a demanda futura desse mercado. Então, o Porto Central vem a atender a uma solução também para esse setor de petróleo e gás na primeira fase, podendo se colocar como alternativa não só para exportação, mas para tancagem de petróleo, para importação de derivados, para base de apoio offshore, para uso desse gás associado também poderia ser tratado dentro do porto. Então, olhando um pouquinho em relação ao que está projetado, né, para ser construído nessa primeira fase do Porto Central, que é o nosso terminal de granéis líquidos para a exportação de petróleo, essa é a infraestrutura que nós vamos construir nessa primeira fase, onde ela consta de um canal de acesso de 25 quilômetros, um quebra-mar sul, inicialmente, para dar proteção à bacia de evolução e a este terminal de granéis líquidos. Essa primeira fase ela vai ser já dragada para 25 metros de profundidade para atender aí os grandes navios tanqueiros.
e um berço, né, um jet, com 4 berços para atender esses grandes navios tanqueiros que vão fazer essas operações conhecidas como ship-to-ship de petróleo, né? Então, essa é a nossa grande meta inicial, onde a gente vem trabalhando e onde nós estamos na implementação dessa primeira fase, né? A implementação dessa primeira fase do porto, acho que tirar um porto que é greenfield, uma infraestrutura portuária, é sempre um desafio. Então, a primeira fase é o que a gente precisa focar hoje, dar o start. À medida que a gente implementa essa primeira fase, isso dá viabilidade para vários outros segmentos que já estão projetados para o Porto Central. Então, nessa primeira fase, a gente já atendeu várias etapas preliminares, né, no desenvolvimento do projeto, que inclui a aquisição de todo o terreno. Então, todos os 2.000 hectares, como eu disse, hoje eles estão disponíveis para o projeto. A parte de licenciamento, né, é sempre um desafio, também toma um grande tempo. Eu posso dizer, felizmente, que nós estamos licenciados para esse início de obras, e esse licenciamento inclui a nossa licença de instalação do IBAMA e demais licenças necessárias para construir um porto. E as licenças ela foi obtida para todo o complexo portuário. Então, todos os demais segmentos que vão vir a ser implementados no Porto Central, como a questão do hub de energia, ele já vai ser facilitado por essa licença que já está adquirida pelo Porto Central para a construção da infraestrutura do Porto Central. Então, esses novos segmentos vão ser facilitados. Em relação à parte de projeto, né, o projeto básico para essas obras também já está concluído. Nós estamos em fase de negociação final do contrato de construção dessas obras marítimas. Também já fechamos, né, contratos com os usuários desses terminal de granéis líquidos e, nesses últimos meses, a gente vem trabalhando na última etapa de desenvolvimento, que é realmente o financiamento desse primeiro investimento, né? Então, está tudo estruturado para a gente começar. Vocês veem aqui o nosso cronograma de obras, né, já da execução dessa primeira fase. A gente prevê iniciar as obras do porto agora, no mês de setembro desse ano, e, a partir do início de 2023, começar a parte das obras marítimas do Porto Central. A nossa grande meta é entregar o porto em julho de 2025, para começar essas operações nesse primeiro terminal de granéis líquidos. E, pensando no hub de energia, isso faz parte do nosso plano estratégico de longo prazo, também acomodar projetos sustentáveis dentro do Porto Central, dentro do complexo industrial do portuário, e aproveitar, eu vou mostrar mais à frente, a abundância nas renováveis que existem ao redor da região sudeste do Brasil, para também movimentar a grande escala de hidrogênio verde também no Porto Central. Falando só, a gente trabalha muito em etapas dessa transição energética, né? E hoje o gás natural ele tem um papel fundamental nessa transição energética. A gente vê que muitas indústrias hoje, ali no estado do Espírito Santo, que utilizam carvão, óleo diesel, estão buscando converter a gás natural, buscando essa transição até chegar a um hidrogênio verde. Então, a gente vem trabalhando também em implementar um terminal de GNL, de importação de gás natural, no Porto Central. O projeto está licenciado, né, compõe ali o plano diretor do Porto Central, prevê um berço para atracar uma FSRU e fazer uma conexão, a conexão da Rede Nacional de Gás, a Gascave, né, do Brasil. Ele está aproximadamente uns 10 quilômetros do limite do porto, então a gente conseguiria ser uma nova porta de entrada nesse abastecimento de gás natural para a rede, para as termoelétricas em desenvolvimento, bem como para todo o consumo industrial que existe localmente no Espírito Santo, que hoje tem em casa diversas indústrias que são consumidoras, né, de gás e pretendem continuar consumindo ainda mais esse gás natural. Um outro projeto que a gente vem trabalhando, né, e aqui pensando um pouquinho mais a longo prazo também, a médio e longo prazo, é a expansão desse suprimento de gás natural, né? Existem hoje 2 projetos que estão mapeados para chegar ali no Porto Central.
Um deles é a chamada Rota 6, é um novo gasoduto vindo ali das bacias offshore de petróleo e gás, onde esse gás associado, que é produzido junto com o petróleo, ele é levado por um gasoduto até o porto, dentro de uma unidade de tratamento de gás, instalado também dentro da retroárea industrial, tratado e entregue, né, comercializado ali dentro da rede de gás nacional. E o segundo projeto é o gasoduto ligando ali também a interseção entre o Porto Central e a Gascave, levando uma nova rota para Minas Gerais. Então, também pensando num abastecimento alternativo para um estado, como o Ronaldo colocou, um estado que também é um grande consumidor, e um grande consumidor, um estado de muitos negócios, né? Em relação à energia renováveis, e aí esse aqui é um grande ponto, por que a gente está trabalhando também com hidrogênio verde, né? A gente quer aproveitar as oportunidades que tem ali no Espírito Santo. Aqui são 2 mapas produzidos pelo governo do estado, né? O Atlas Solar e o Atlas Eólico, onshore e offshore. E o que se nota é que o município de Presidente Kennedy, que é o município sul, né, o último município do estado do Espírito Santo, é um município muito favorável em relação a sol e a vento, inclusive na parte eólica. Então, isso permite um ambiente adequado para desenvolvimento de projetos de energia renováveis que vão dar esse suporte, né, e essa energia necessária para produzir o hidrogênio. Na área de eólicos offshore, acho que isso também foi apresentado por José Firmo, né? Nós temos aqui inúmeros projetos já anunciados na região sudeste, sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Isso comprova que, apesar dos desafios, né, é um local favorável para desenvolvimento de projetos eólicos offshore, e isso realmente traz a atratividade de investidores para olhar em plantas de produção de hidrogênio. Na frente do Porto Central, eu destaco aí, nós estamos quase 4,6 gigas de projetos eólicos desenvolvidos na frente do porto, e num total aí de quase 30 gigawatts, né, de projetos anunciados nessa região. Muitos deles de grandes players, e isso mostra a seriedade desses projetos aqui no Sudeste. Em relação ao hub de energia do Porto Central, aqui a gente traz um infográfico, mas de como a gente visualiza, né, essas conectividades. O Porto Central é uma empresa que ela é responsável por gerir e implementar o complexo portuário, né? Futuramente, uma vez implementado o porto, a empresa também vai assumir o papel de autoridade portuária desse complexo. E nós aqui fazemos o papel de sermos facilitadores de toda essa cadeia de valor do hidrogênio, né? A gente faz as conexões de todos esses players que estão envolvidos para suprir esse hidrogênio para o mundo e também aqui para o mercado doméstico do Brasil. Então, nós temos áreas disponíveis no Porto Central para projetos de hidrogênio. Temos já reservado no nosso projeto uma grande área para esse hub de hidrogênio verde. Essa área de hidrogênio verde, a gente escolheu uma área que seria próxima à área de tancagem do Porto Central, e aí ela poderia aproveitar essa sinergia operacional com um terminal de tancagem e, igualmente, com um corredor, né, ligando a um terminal dedicado para fazer essa exportação desse hidrogênio. A gente também tem um trabalho muito grande aqui no Porto Central focado na amônia verde, né? Foi falado aqui que a amônia pode ser um grande vetor desse transporte e também de outros fins, né? Como suprir o mercado de fertilizantes, suprir a indústria de navegação do mundo, né? Então, a gente trabalhou em dedicar aqui um terminal dentro da parte offshore do porto, onde você tem águas profundas, para que a gente possa receber grandes navios, e não só para essa amônia ser exportada para o mundo, mas, igualmente, para essa amônia ser abastecida nesses navios que precisam acessar o porto e fazer toda a transição do comércio exterior. Além disso,
foi falado aqui, né, a planta de hidrogênio precisa basicamente de energia e de água. Então, do lado da energia, vimos agora que existem muitas potencialidades ao redor do Porto Central. Essa energia vai ser trazida para o porto, numa subestação de energia que também já está projetada. E a mesma coisa em relação à água, né? A água tem a disponibilidade da água do mar, mas também nós estamos ali na fronteira do rio, onde tem o rio Itabapoana, que pode ser um supridor dessa água para essas plantas, através de uma subestação de água dentro do Porto Central. Além disso, o porto, pensando nesses projetos eólicos, a gente também já vem reservando uma área dentro do Porto Central para servir como uma base de apoio desses projetos eólicos, né? Tanto do lado da fabricação desses equipamentos, como do lado de manutenção ou como de base logística para esses inúmeros parques eólicos que vão ser desenvolvidos ali na frente do Porto Central. Senhora Jéssica, 2 minutos, por favor. Perfeito, obrigada. Eu gostaria só de destacar a questão do abastecimento, né, desse novo combustível verde dentro da indústria de navegação. Eu trouxe essa imagem aqui, até de última hora, aqui para a organização, que mostra o fluxo do tráfego marítimo no mundo. E a gente vê que grande parte desse fluxo marítimo ocorre na região próxima do Porto Central, aqui no Sudeste, né? Então, os grandes navios que hoje circulam o mundo, tanto vindo do norte do país, como do sul do país, que vão abastecer China, Europa, Estados Unidos, passa ali pela rota do Sudeste, e a gente imagina que o Brasil, em particular o Porto Central, pode se tornar uma grande base de abastecimento desse novo combustível para esse setor também. Bom, encerrando a minha apresentação, eu gostaria de destacar novamente alguns pontos que são chaves, né, que colocam realmente o Porto Central como uma das alternativas para esse segmento e por que a gente acaba sendo também qualificado para se tornar um hub de energia dentro do país, né? A região ali de Presidente Kennedy é uma região vasta em áreas, então tem áreas disponíveis não só dentro do porto, mas ao redor do Porto Central, para desenvolvimento de projetos solares, para desenvolvimento de projetos eólicos onshore. Existem esses inúmeros projetos anunciados na área de eólico offshore, nas proximidades do Porto Central, e isso torna bastante atrativo projetos nesse sentido dentro do Porto Central. A abundância de água, né, como eu disse, o rio passa próximo do porto, e poderia suprir a água necessária para esses projetos. A infraestrutura portuária, né, o porto já está licenciado para desenvolvimento, poderia receber grandes navios. Nós estamos próximos a grandes mercados, né, de usos desse hidrogênio, seja localmente no Espírito Santo, no Sudeste do Brasil, como já foi falado aqui, de várias indústrias possíveis no mercado nacional, mas também nós estamos na rota internacional e a gente também poderia exportar e abastecer essas rotas marítimas internacionais. E o Espírito Santo, vou fechar aqui, o Espírito Santo ele é um estado também bastante atrativo a negócios, também tem o seu composto de incentivos fiscais para esse tipo de projeto. Então, eu agradeço aí a todos, muito obrigada. Fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutora Jéssica Chan, que apresentou aqui um porto que já nasce com essa visão do futuro verde, né? Então, já temos aqui um novo caso, né? Um case de um porto que já nasce com esse projeto. Mas vamos dar continuidade aqui para conhecermos as diversas iniciativas que já ocorrem nos estados. E agora teremos a apresentação do Dr. Carlos Cavalcante, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Porto de Suape, que vai fazer uma apresentação do Tech Hub H2 Verde de Suape. Por favor, Dr. Carlos Cavalcante, você com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Jurandir, doutor Jurandir
É uma satisfação muito grande. Queria cumprimentar Ronaldo, o Zé Figo, Jéssica. Também queria cumprimentar a Paula, aqui presente, do Senai, Gustavo, da Quer, o Biratã, amigos, que a gente vem discutindo exatamente esse projeto do Tech Hub do hidrogênio verde em Suape. Suape, e a gente fica muito contente de poder compartilhar essas ideias, esses projetos que estão em curso, em marcha, estabelecendo uma nova perspectiva, e é bom ver que o Brasil está avançando, né? E o Nordeste brasileiro se destacando. Parabéns ao Ceará, né? Realmente o Ceará está dando um exemplo de como fazer uma integração de uma política pública tão importante que desembarcou no século XXI, apresentando aquelas imagens clássicas aqui do Porto de Suape, como o Porto de Açu também apresentou, como o Porto Central também apresentou, né, em termos de logística, ou seja, os tempos, né, de deslocamento, e são mais de 160 portos que nós temos contatos, negócios. Vou correr um pouquinho na apresentação, porque eu vou deixar, digamos, a parte do hidrogênio com mais calma, né? E também com relação ao Nordeste brasileiro, a gente tem uma distância bem interessante em relação a Salvador e a Fortaleza, menos de 800 quilômetros, menos de 300 quilômetros de Natal e Maceió, do lado do Recife, estamos a 40 minutos do Recife, e de João Pessoa, 120 quilômetros, além de Aracaju. Então, nós temos 7 capitais do Nordeste brasileiro, nós temos 5 aeroportos internacionais, 10 portos internacionais e cerca de 60 milhões de pessoas, né, atualizando aí os dados do IBGE, no sentido de que tem um mercado consumidor bastante interessante para ser trabalhado. E Suape termina sendo uma central de logística do Nordeste, com carga de chegada e com carga de saída. Então, se posiciona dentro de um processo que, na década de 60, foi bem planejado. Então, o Porto de Suape vai fazer 44 anos agora, em novembro. E esse master plan, que está sendo atualizado, estabelece exatamente essa área de compensação ambiental, compensação florestal bastante arrojada. São 8.000 hectares. Nós temos 4 unidades de conservação, ou seja, do território estratégico, nós temos quase 60% destinado à preservação da Mata Atlântica, da Restinga e do mangue. E isso é um ativo ambiental importantíssimo que está fora do tabuleiro econômico hoje, né? Pouco a pouco, a gente tem trabalhado como ativar esses ativos ambientais para colocar num tabuleiro econômico. E é importante credenciar todo o processo que está sendo estabelecido nesse complexo industrial portuário de Suape, que tem os zoneamentos, tem a parte industrial, tem a parte portuária e industrial, tem a parte cultural, que é muito interessante do ponto de vista do turismo, está bem pertinho lá de Porto de Galinhas, do litoral sul pernambucano, principal destino do turismo. Todo mundo que vai para Porto de Galinhas, que vai para Tamandaré, Praia dos Carneiros, passa pelo complexo industrial portuário de Suape e não utiliza esse ativo ambiental tão importante, que é a Mata Atlântica, biodiversidade, e nós estamos trabalhando exatamente esse processo de colocar esses ativos dentro, por exemplo, do turismo ecológico, do turismo da biodiversidade, do turismo científico. Isso é um desafio grande e nós estamos estabelecendo isso na revisão do plano diretor em curso. Nós vamos entregar um novo plano diretor exatamente no próximo ano, em março de 23, onde os zoneamentos, e principalmente o zoneamento dessas tendências econômicas novas, vão entrar fortemente. Então, aqui uma visão do núcleo central do Porto de Suape, né, o Porto Externo, o Porto Interno. Aí, digamos, a gente diz, o Porto Interno é onde se paga a conta, né, da receita de 300 milhões anuais. Nós temos aí esse núcleo econômico estabelecido dentro do Porto de Suape e aonde nós vamos tratar a questão do hidrogênio verde. Nessa revisão do plano diretor, temos, basicamente, 3 fortes players que estão estabelecendo já memorandos de entendimentos estabelecidos e memorandos tripartite também estabelecidos, no sentido de desenvolver o projeto executivo de engenharia para a gente poder realmente começar a anunciar concretamente o cronograma de estabelecimento da produção do hidrogênio. Mas, antes disso, tem um passo importante, principalmente na linha de P&D. Um resumo, não é, da dinâmica econômica que a gente tem em 11
clusters estabelecidos, né, segmentos importantes que estão estabelecidos no complexo industrial portuário. São 224 CNPJs, 224 empresas que estão nessa sinergia muito próxima ao porto, investimentos na ordem de 74,5 bilhões, só de privado, né, só de privado, fora o dinheiro do governo federal, né, fora do governo do Estado de Pernambuco, e mais de 40 mil empregos diretos estabelecidos nesse complexo industrial, além das 7 mil famílias em vulnerabilidade social que vivem nesse complexo industrial. Então, é muito rico a dinâmica que nós temos, tanto social, econômica e ambiental. Aqui algumas empresas, companhias de grande porte que estão dentro desse escopo das 224 companhias que estão em Suape, e alguns dados assim mais macro assim que a gente tem destaque nacional, né, na movimentação de cargas líquidas, principalmente petróleo. Nós somos campeões de cabotagem, não é, de porto a porto. Ou seja, existe toda uma perspectiva de que Suape se consolide nesse processo, mas, sobretudo, fazendo aquilo que nós estamos buscando, que é a transição energética. O Estado de Pernambuco, recentemente, em fevereiro, o governador lançou o programa Carbono Neutro. E Suape é como se fosse, digamos, um núcleo propulsor dessa transição energética, porque, economicamente, é a locomotiva do Estado de Pernambuco, em termos de economia, e pode ser um case interessante para se fazer essa transição energética. E o hidrogênio verde, como diz o meu amigo Gustavo, é a rede de arrasto na pesca, né? Antes a gente ficava pescando com a varinha. Agora, o hidrogênio, nessa transição energética, estabelece um ganho de escala. Mas como chegar até lá, né? Então, tem os processos de transição que nós precisamos respeitar. Além disso, a empresa Suape tem um compromisso muito forte com a agenda ESG, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma plataforma estabelecida com associações, a rede de governos locais para a sustentabilidade, a rede CLEI, que nós fazemos parte, o Pacto Global da ONU. O nosso relatório, primeira versão do Global Reporting Initiative, foi feito esse ano, acordo de cooperação com a Unesco. Então, tudo isso faz com que Suape realmente reafirme o compromisso com a sociedade pernambucana, a sociedade brasileira, no sentido de estabelecer essa transição energética através de agendas de sustentabilidade. Então, nós temos a economia verde. Como é que a gente pensa a Mata Atlântica para além da questão de compensação, né? Como é que a gente utiliza aquele ativo para dinamizar a economia local e pensar como envolver as famílias que vivem nesse entorno? Por exemplo, os sistemas agroflorestais, por exemplo, a agricultura orgânica, por exemplo, o turismo de base comunitária, etc., etc. Tem um portfólio de projetos que nós desenvolvemos. Assim, a mesma coisa na economia azul. Como é que a gente começa a pensar para além do porto, para além da movimentação portuária, mas sim o potencial da biodiversidade que existe no Porto Suape. A nossa qualidade da água é fantástica em relação, inclusive, comparativamente com unidades de conservação. Então, é um porto que tem uma característica ecológica que foi, digamos, pouco utilizada para vender o negócio de Suape. E também entra agora a economia circular. A gente chamou economia Yellow Economy, né? Bandeira do Brasil, nada por acaso, né? Verde, azul, amarelo, mas no sentido de estabelecer quais são os mecanismos e dispositivos que a empresa Suape, como síndica desse condomínio de 224 empresas, pode estabelecer um engajamento, ou seja, um compromisso firmado com uma perspectiva, não é, de transição energética. Então, a gente criou o conceito de Distrito Industrial Verde, e, no processo, ele se transformou no Tech Hub do hidrogênio verde. E aí, Paula, nós estávamos juntos, Gustavo e o Biratã, na semana passada, lá na FIEP de Pernambuco, lançando esse projeto que passou pelo edital público da CTG Nacional, juntamente com o Senai Nacional, e o projeto Suape foi entre os 3 projetos na primeira fase, e depois mais 3 projetos se agregaram a um conjunto portfólio de projetos de 45 milhões, até 45 milhões, e o projeto da Termop também entrou junto nesse condomínio do hidrogênio verde, que estamos chamando, onde vai ter uma parceria direta com o Senai, já existe essa parceria direta com o Senai, para estabelecer os projetos pilotos de desenvolvimento do hidrogênio verde nesse complexo. Então, essa é a visão, digamos, geral de como isso vai ser estabelecido, com contratos já firmados. Nós estamos já com um cronograma, por exemplo, de estabelecer terraplanagem na área.
estabelecer a marca, estabelecer os compromissos, as formalidades em termos de implantação dessas unidades, que vai desde a geração da energia renovável, né, esse grid de energia renovável, com foco, nesse momento, para a energia solar, fazendo conexões também com as plantas que já existem no estado de Pernambuco, que já produzem plantas híbridas de energia solar. Depois temos um projeto que é exatamente os conversores de eficiência energética, para poder fazer uma conexão com os eletrolisadores e, assim, uma plataforma com tecnologia blockchain, que é o projeto de swap, para estabelecer a rastreabilidade e o processo de certificação. Então, como é que a gente vai, desde a sua origem até o consumo final, fazer essa rastreabilidade em processo de pesquisa e desenvolvimento? Também uma parte que vai para tancagem, estocagem, não é? E a transformação do hidrogênio em amônia e a utilização, o consumo local em múltiplas formas que nós estamos estudando, desde fertilizantes, não é? Já, digamos, como prioridade, fertilizante, mas também pensando na mobilidade pesada, mobilidade leve, que existe já no próprio complexo, como é que a gente pode aproveitar as estruturas que já existem e transformar essas estruturas aproveitando essa produção do hidrogênio. Tem uma outra área, Paula, que nós estamos estabelecendo do lado da rota da concessionária do Atlântico Sul, que é exatamente a rota que passa para Porto de Galinhas. É uma área de 1 hectare, onde nós vamos fazer como se fosse o grande showroom do hidrogênio verde, né? Estabelecendo duas áreas, uma área que vai na área do polígono do Porto Organizado e a outra área que fica mais à vista da sociedade. Para quê? Para dizer, né, que nós estamos já fazendo a questão do combustível do futuro. Não é um assunto, digamos, que vai ainda acontecer. Vai ainda acontecer, sim, em termos comerciais. E muita coisa vai acontecer, e os senhores e senhoras estão aqui exatamente para nos ajudar a antecipar esse futuro. Mas antecipar o futuro é, sobretudo, visualizar projetos de P&D, né, e de inovação. E nós estamos muito estimulados para atrair novos parceiros, porque outras empresas que viram esse anúncio do condomínio do hidrogênio verde estão interessadas em fazer parcerias e montar suas unidades de produção do hidrogênio verde. É interessante que as unidades elas não são grandes, né? A área estabelecida para essa primeira fase é 1,3 hectares, é uma área pequena, muito pequena, diferentemente do projeto que a gente está estudando com a CARE, de 72 hectares, ou um projeto com a Casa dos Ventos, com uma área de 45 hectares, e assim sucessivamente, né, que são áreas em escala comercial. Aqui fala um pouco, né, de todos esses projetos, né, o conceito do Distrito Industrial Verde, e essa plataforma digital com tecnologia blockchain, que vai fazer todo o processo de rastreabilidade, desde a origem da produção da energia renovável até o seu consumo final, estabelecendo novos mecanismos de transação econômica, como, por exemplo, como transformar, né, esses créditos de ativos ambientais em, por exemplo, em criptoativos. Isso é bem possível fazer com a plataforma blockchain. Estamos estudando seriamente fazer a transição energética, estimulando esse engajamento e a compra desses criptoativos nessa plataforma blockchain. Isso é uma modelagem que nós estamos trabalhando com muita vontade de fazer. Como eu já falei, a produção e armazenamento de energia solar em hidrogênio e aplicações em mobilidade. Esse é um projeto que vai ser desenvolvido pelo Instituto de Inovação na parte de energia renovável e o Grupo Equatorial. O outro, conversor multiportas e sistema de gestão, né, para as energias, e aí a eficiência energética entra como uma importante mola propulsora desse processo. A armazenagem e o transporte de hidrogênio verde, estudando o grafeno, nesse caso específico, para melhorar o desempenho dos cilindros de alta pressão, fazer comparações dos já utilizados hoje em dia, né, para que a gente possa rapidamente utilizar esse modelo em uma escala maior. A produção de amônia verde para processos industriais e também na agricultura, né, considerando o gap que existe, né, na utilização de amônia nos nossos adubos, e o Brasil com essa perspectiva de ampliar a sua parte de produção, que ainda, digamos, é incipiente, se considerarmos que 80% da ureia utilizada como fertilizante acaba sendo por importação, né.
Aqui é a parte de marco regulatório, então a gente vai estudar tecnicamente quais são as normas, principalmente que podem ser ajustadas, licenciamento ambiental, né, a questão econômica, a questão financeira, e essas análises de normativas que podem ser ajustadas para antecipar esse futuro. Aqui alguns memorandos de entendimentos que foram estabelecidos, e passamos para uma fase de memorandos NDAs tripartite, envolvendo, por exemplo, Copergás e CARE, que foi firmado recentemente, né, Casa dos Ventos, Nextway e SWAP, para exatamente ajudar nesse processo de acelerar. Ainda que o projeto comercial não esteja sendo efetivamente implementado com seu cronograma já estabelecido, por conta de questões burocráticas e de áreas de definição, né, de prioridades que são da parte da autoridade portuária, né, mas já existindo uma sinergia entre as empresas para avançar nesses projetos que serão comerciais, e esses projetos de P&D, né, vão alavancar toda a necessidade de conhecimento técnico desses projetos comerciais. E assim a gente espera, de fato, já implantar o laboratório vivo do hidrogênio verde, integrando, conectando globalmente com outras inteligências, acelerar a descarbonização do complexo industrial portuário de Suape, garantir a questão da efetividade do compliance climático, né, a agenda ESG das empresas, sobretudo das empresas que têm agenda de compliance climático, né, estabelecidas e monitoradas, dar suporte à estruturação da regulamentação do hidrogênio verde, desenvolver esses modelos inovadores econômicos de transações, impulsionar esse mercado de hidrogênio no complexo industrial portuário de Suape e rastrear a geração, a produção, o armazenamento e o consumo. Só enfatizando, Suape quer desenvolver essa área, mas quer que, sobretudo, as indústrias que estejam estabelecidas nesse complexo sejam consumidoras desse hidrogênio, da amônia, criando essa simbiose industrial e fazendo a transição energética acelerar no complexo. Então, nessa perspectiva, obviamente, tem os interesses comerciais de exportação, vai acontecer, mas, sobretudo, dizendo que a prioridade da empresa Suape, desse condomínio, é o consumo local, sim. E, para finalizar, fazer a conexão com as sinergias de prosperidade, relacionando porto, relacionando indústria, relacionando comunidades, 7 mil famílias que vivem ali, que estão em vulnerabilidade social, sim, pescadores, marisqueiras, agricultores, poceiros, e o meio ambiente. Então, nós temos um rico ambiente fértil para desenvolver essa inovação nesse complexo e ser uma referência de articulação, de mobilização de novos recursos. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Cavalcante. Mais uma excelente apresentação. Nós estamos aqui num painel riquíssimo com essas apresentações que estamos assistindo. Nós vamos ter ainda a última apresentação do Marcel Aratz. Ele é fundador e CEO da Nextway Eficiência. Ele já estava com a sua passagem marcada para cá, foi acometido de influenza e, como são sintomas leves, ele aceitou fazer a apresentação virtual. Vamos ver, então, se ele conseguiu realmente entrar nessa live. Está tudo certo, então. Então, teremos o doutor Marcel Aratz. Seja bem-vindo aqui e espero que a sua saúde esteja em recuperação. Jurandir, obrigado. Realmente eu queria poder ter estado presente aí com vocês, mas infelizmente não consegui. A saúde está boa, estamos recuperando, mais uma semana eu acho que já vou estar 100%. Eu vou só tentar agora compartilhar a tela. Vocês estão vendo já aqui a apresentação? Pronto, está perfeito, em modo apresentação. Maravilha. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Queria agradecer à FIEC e agradecer ao Dr. Jurandir pela oportunidade da gente fazer essa apresentação. A ideia é que muita gente já falou hoje, então não quero repetir muita informação, então algumas informações que a gente vai trazer aqui já foram faladas, a gente vai passar um pouco mais rápido, e outras ainda não.
Rapidamente, né, o Grupo Comerc é um grupo que recentemente foi 50% da participação do grupo foi adquirido pela Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, o maior distribuidor de combustíveis hoje do Brasil. Então, hoje temos como um dos nossos principais acionistas alguém que está de olho em combustíveis renováveis de longo prazo. Então, nossa ideia nesse mercado de hidrogênio é uma ideia de permanecer em longo prazo nesse mercado. Dentro do Grupo Comerc, basicamente, a gente tem 4 principais divisões: a área de geração de energia renovável, onde somos um dos maiores geradores de energia solar do país hoje já; a área de mercado livre de energia e mercado livre de gás, onde somos o maior gestor de energia do Brasil; a parte de trading de energia, onde somos a maior trading de energia elétrica do Brasil; e a parte de eficiência energética, onde a Nexway está inserida, e eu sou responsável por toda essa divisão, onde a gente tem, além de eficiência energética, iluminação pública e também hidrogênio verde e telemetria e baterias como serviço, né, junto com a Micropower. Entrando aqui um pouco no que a Nexway tem feito, né, e tem olhado para o mercado de hidrogênio, tanto no Brasil como para fora. A gente identificou basicamente 3 principais mercados de interesse. O mercado de geração de hidrogênio distribuído, que são projetos onde a gente vai na indústria e conecta esse hidrogênio direto na indústria, né? A gente não está exportando ele, está mantendo ele dentro do Brasil, e são projetos de menor porte. Mesmo sendo projetos de menor porte, são investimentos de grande monta, né? Algumas centenas de milhões de reais. E para os projetos de grande porte, a gente tem os projetos de geração de hidrogênio para o mercado nacional, como já foi bem falado, a indústria de fertilizantes, a indústria hoje a gente tem visto muito metanol, a gente vai falar disso também. Metanol é um possível combustível, né? Já é um combustível, mas também é um produto demandado em grande volume no Brasil. E também a parte de exportação com grandes projetos, aí basicamente nos portos do Brasil. O que a gente tem visto como potencial de oportunidade especificamente para o Nordeste, né? Essa foi a nossa missão aqui no dia de hoje. Então, a gente sabe hoje, né, o Nordeste brasileiro é o principal, onde está a principal fonte de geração de energia renovável do Brasil, né? Se a gente juntar aqui o que a gente tem de greenfield hoje, de eólica, e de greenfield de solar, a gente está falando que 85% desse greenfield de eólica está no Nordeste brasileiro e 62% desse greenfield solar está no Nordeste brasileiro. Então, se a gente olhar esse volume de energia, a gente está falando em aproximadamente 173 gigawatts de potência, o que daria aproximadamente 60 gigawatts médios, ou seja, 60 gigawatts de energia sendo gerada, não é 24 horas por dia, mas a forma de cálculo, né, que a gente chama de gigawatt médio. Isso a gente conseguiria instalar equivalente a 60 gigawatts de eletrólise, o que seria uma produção, obviamente a gente está extrapolando e pegando todo o greenfield hoje do Nordeste brasileiro, mas seria uma produção de 9,5 bilhões de toneladas ano de hidrogênio. Isso são números significativos, são números gigantescos, mas se a gente olhar a demanda mundial, isso é uma parte dessa demanda. Então, já o primeiro ponto aqui para demonstrar que o Nordeste brasileiro tem um papel fundamental nesse processo de nascimento de um novo combustível, né, que vai ser o hidrogênio e os seus derivados. Só para a gente ter uma ideia, isso seria o equivalente, isso seria para produzir 43 milhões de toneladas ano de amônia. E a gente vai trazer uma informação aqui mais à frente, mas hoje o mercado mundial de amônia para fertilizantes são 180 milhões de toneladas. A gente sabe hoje que existem basicamente 3 principais portos brasileiros com tancagem de amônia, né, Cubatão, Rio Grande e Aratu. Então, um desses grandes portos está no Nordeste brasileiro, de Aratu.
Sabemos, né, também, como já foi dito, né, a amônia é um dos principais matérias-primas do fertilizante, e o Brasil, é o quarto maior consumidor de fertilizante do mundo. E a gente tem informações divergentes, mas independente se é 85% ou 90% ou 70%, a grande maioria da amônia necessária no Brasil hoje é importada. Como foi muito bem colocado anteriormente, era a questão da dependência brasileira da amônia internacional era uma questão de tempo para que a gente tivesse uma situação problemática, como a que a gente está vivendo agora, ninguém esperava, mas a gente tem uma dependência muito grande dessa amônia internacional. E aí, aqui a informação que eu tinha acabado de passar, né, 180 milhões de toneladas ano, hoje é o mercado de amônia para fertilizante. E esse também foi uma informação que eu tive recentemente na Holanda, em 2 congressos, e essa foi uma informação passada que a perspectiva do mercado mundial de amônia para abastecimento de navios em 2050 será o mesmo mercado de amônia atual para fertilizantes, ou seja, serão 180 milhões de toneladas adicionais por ano até 2050, simplesmente para abastecer navios. Né? Então, assim, mais um motivo para o Nordeste brasileiro ter um papel fundamental aí nesse abastecimento desses navios, em substituição a combustíveis fósseis. Se a gente olhar, né, isso aqui são dados da McKinsey, né, de um estudo recente que eles publicaram, o custo previsto do hidrogênio brasileiro em 2030, ele está, obviamente, entre os mais baratos do mundo. Mas uma coisa interessante que a gente tem discutido muito é que muito se fala em projetos de hidrogênio verde em países próximos à Europa, e aí países do norte da África, Mauritânia, Namíbia, países como a Tunísia, países como Emirados Árabes, que poderiam ter, em algum momento, vamos dizer, um hidrogênioduto conectando essas fontes de geração de hidrogênio aos pontos de consumo, né, na Europa. E a gente, além de a gente já ter ouvido falar muitas vezes que a geopolítica tende a atrapalhar e atrasar muito esse tipo de projeto, a gente vê que o custo do transporte, aqui em 35 centavos por dólar, isso lá em 2030, ele não é exatamente o grande ofensor do custo do hidrogênio. Então, a gente pode ter, sim, um hidrogênio verde brasileiro muito competitivo na Europa, entregue na Europa, mas um outro ponto muito importante, que também foi já falado aqui, e a gente quer ressaltar isso, é que a gente não necessariamente precisa exportar o hidrogênio brasileiro. Pode ser que a gente exporte o produto brasileiro que já consumiu o hidrogênio verde brasileiro. Ao invés de a gente exportar o minério, a gente exporta o produto acabado. Então, ao invés de a gente exportar o hidrogênio, que é exportar o elétron renovável brasileiro, a gente pode exportar o produto brasileiro já com baixo teor de carbono. Se a gente olhar aqui, né, isso é um gráfico que foi atualizado até janeiro desse ano, mas ele não mudou muito o comportamento. A gente vê que a amônia nos mercados internacionais, ela tinha um comportamento de preço ela ficou muitos anos entre 400 e 800, depois entre 200 e 400 dólares a tonelada. E com o início da crise internacional, obviamente, esses preços dispararam. Né? Então, não se sabe ainda se os patamares de preço de amônia vão seguir nessa nova curva, né, nessa de preço de 1.000, 1.200 dólares, ou se vai cair ali para 600, 800 dólares, mas o que já se sabe é que hidrogênio produzido em projetos de escala internacional lá fora, né, no Emirados Árabes, por exemplo,
já conseguem produzir amônia com preços muito competitivos e mais baratos do que esses patamares anteriores ali de $800. Então, a gente, né, o Brasil, o Nordeste brasileiro, não tem nada, não fica nada atrás desses países do ponto de vista de recursos de energia renovável e capacidade de engenharia para que a gente possa implantar esses mesmos projetos aqui no Brasil e no Nordeste brasileiro. Quando a gente entra aqui um pouco no assunto de metanol, né, porque a gente fala muito de amônia e tem se falado cada vez mais de metanol. Metanol no Brasil é muito utilizado por fabricantes de biodiesel, né? Então, esse é um dos grandes consumidores de metanol no Brasil. Se eu não me engano, isso... tá aqui. A gente consome hoje em torno de 30% do metanol brasileiro destinado a plantas de biodiesel. Então, hoje esse metanol ele é importado, essencialmente da China. Então, ele é importado de fonte de geração de energia não renovável e que está sendo adicionado a um biocombustível brasileiro e que, em sua essência, deveria ser 100% renovável. Então, a gente tem além de trazer a previsibilidade do custo, a gente tem a oportunidade de trazer para o biodiesel brasileiro ainda uma nova oportunidade de se transformar ainda mais baixo no teor de carbono. Tá? Então, isso e o processo, né? A gente falou, eu nem mencionei anteriormente, mas o processo de fabricação do metanol também é um processo já conhecido, a gente não está reinventando a roda, então é algo já conhecido, já dominado pela engenharia já há muitos anos. Outro biocombustível também que a gente está analisando muito de perto e tem um potencial também para o Nordeste brasileiro é a questão do SAF, né? O combustível renovável para aviões, para aeronaves. Então, hoje, né, as principais refinarias de querosene de aviação estão marcadas aqui no mapa, e temos uma no Rio Grande do Norte, e hoje a gente tem um mercado de 17 bilhões de litros por ano de querosene de aviação no Brasil, no Brasil. E isso tem uma emissão de 10 milhões de toneladas de CO2. Existe já um acordo internacional chamado CORSIA, e esse acordo ele começa a neutralizar as emissões de carbono das companhias aéreas em 2027, e a ideia é que seja net zero até 2050. Então, já existem iniciativas de SAF no Brasil, não pela rota do hidrogênio, mas a rota do hidrogênio é uma rota muito interessante, onde hoje a Nexo, inclusive, já está em desenvolvimento de um projeto de SAF no Brasil, no Nordeste brasileiro. Então, isso traz para a gente uma visão ainda mais de perto, que isso é possível, tecnicamente também muito viável, porque você junta o hidrogênio verde com o CO2 biogênico, que é um CO2 de fonte de decomposição vegetal ou animal. Nesse caso, as empresas que têm nos procurado têm preferido por biogênico de decomposição vegetal, né, por queima de biomassa, e você faz uma reação química num reator chamado Fischer-Tropsch, e o que tem no final é um óleo, que esse óleo é refinado e consegue produzir combustíveis como querosene de aviação, como gasolina, como e-diesel. Então, assim, você já tem essa capacidade técnica de produzir. E o mais interessante, já existe uma regulação pela ANP para a produção, mistura e comercialização de SAF no Brasil. E aí a gente traz aqui os últimos 2 slides, talvez sejam slides que a gente use um pouco mais de tempo, que quais são os grandes desafios que a gente está enxergando para o Brasil, para o Nordeste brasileiro, e são desafios que a gente tem visto também lá fora, né? Não é algo exclusivo da gente. Projetos de geração de energia, a gente vai separar aqui em geração de energia, produção e aplicação final e desenvolvimento do setor. Na parte de geração de energia, obviamente, são volumes muito grandes de geração de energia necessários, mas o que mais me preocupa aqui
é a transmissão de energia até o local de consumo. A gente tem aqui uma questão do ovo e da galinha, né? Porque diferente quando você quer gerar um novo parque de geração de energia, que você anuncia, você tem uma declaração de outorga, e acaba que o sistema, né, nacional, a EPE, a ANEEL, tem o conhecimento disso e consegue planejar isso nos planos de expansão, uma nova fonte de consumo, um novo ponto de consumo de combustível, uma planta de hidrogênio que pode consumir 2 gigawatts de potência de energia, isso eu não consigo colocar no planejamento nacional, né? Então, existe uma grande preocupação do que vai vir primeiro, a demanda para chegar à transmissão ou a transmissão para a gente poder se interessar por esse ponto de consumo. Então, isso é uma das coisas que mais preocupa a nós hoje, desenvolvedores de projetos, investidores em projetos de hidrogênio. Então, isso é um dos pontos de atenção que eu queria ressaltar. Incertezas quanto às questões de encargo, de autoprodução, acho que elas vão ser sanadas em breve, mas são incertezas importantes. Na parte de produção e aplicação, como já foi colocado, né, nem todos os portos têm muitas áreas disponíveis. A gente tem uma competição por essas áreas muito grandes, o que pode elevar ainda mais os custos, que já são altos para produzir o hidrogênio. A gente precisa de demandas, né, os HPAs, né, o Hydrogen Purchase Agreement, os contratos de venda de hidrogênio de longo prazo, para poder viabilizar, para que esses contratos sejam bancáveis. E ainda existem algumas normas técnicas que seriam interessantes que a gente tivesse já estabelecidas. Senhor Marcel, 2 minutos, por gentileza. Perfeito. Mais 2 minutos. E na parte de desenvolvimento do setor, as linhas de crédito hoje disponíveis, né, com o BNDES, a gente já tem trabalhado junto com bancos, temos trabalhado com bancos internacionais, agências multilaterais, para que a gente possa ter, de fato, uma linha de financiamento com o financiador entendendo exatamente como funciona esse projeto. E aqui, para concluir, né, a gente sabe, né, que o Nordeste brasileiro é privilegiado com energia renovável, então a gente sabe da importância do Nordeste brasileiro e a gente quer que o Brasil e o Nordeste brasileiro estejam como protagonistas desse mercado no Brasil internacional. Existe essa demanda interna por hidrogênio e seus derivados, a gente não pode esquecer da demanda interna, a gente sabe que exportar é uma oportunidade muito boa, mas desenvolver o mercado nacional é fundamental também. E, concluindo aqui, né, a gente entende que a gente precisa de incentivos por parte do governo para que a gente possa ter esse mercado desenvolvido no Brasil e seja competitivo do ponto de vista internacional. Outros países já estão se posicionando. A gente tem, né, teve o Plano Nacional de Hidrogênio, que foi apresentado pela AGNE. A gente teve outras iniciativas, mas iniciativas que gerem subsídio, assim como todas as outras fontes de geração de energia renovável no Brasil tiveram, PCH, eólica, solar, biomassa. A gente sabe que o hidrogênio não é exatamente uma fonte de geração de energia, mas é uma oportunidade que o Brasil tem de atrair bilhões e bilhões de dólares de investimento, gerar emprego e gerar riqueza para o nosso país e para o nosso Nordeste. Era isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Marcel, por essa excelente apresentação. Nós tivemos aqui, realmente, desse painel, apresentações preciosas e que nos enriqueceu muito aqui. Nós temos aqui agora um tempo para perguntas da plateia, que nós estamos recebendo através do WhatsApp, e eu já tenho aqui várias perguntas, eu vou repassar essas perguntas para os palestrantes, mas a primeira pergunta é quase que uma provocação, sabe? Quase que uma proposta. E então eu vou solicitar que cada um se pronuncie a respeito dessa pergunta aqui. Há alguma estratégia de cooperação entre os portos visando o desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio? Eu amplio
entre as iniciativas de produção de hidrogênio verde. Ou seja, olha, foi visto, já pelas apresentações que foram feitas, que não vai haver, digamos, uma competição muito grande pela oferta, porque a expectativa que se tem é que a oferta não atenda à demanda. Todos os projetos que estão se iniciando, já foi identificado que vai haver problema na produção de eletrolisadores, na quantidade demandada, ou seja, não há propriamente uma concorrência. O que é preciso é que haja realmente uma eficiência de todos no desenvolvimento. Então, a pergunta aqui é nesse sentido, de se ter alguma estratégia em que esses atores eles façam, digamos, um trabalho conjunto para ter uma eficiência maior de todos. É uma provocação que foi feita, eu vou ouvir, então, cada um à sua disposição de aceitar essa provocação. Eu começo aqui com o Carlos Cavalcante, por favor. Bom, a gente tem observado algumas movimentações da Secretaria Nacional dos Transportes Aquaviários no sentido de estabelecer alguns projetos que podem ser referência para o desenvolvimento dessa transição energética. E o hidrogênio verde, ele naturalmente vem sendo fomentado para que haja essa articulação, inclusive o encontro que vai acontecer em Santos em outubro, é exatamente como articular esses portos públicos nessa perspectiva da transição energética. Eu acho que isso é uma iniciativa que já está em curso e nós estamos sendo demandados, inclusive, para apresentar quais são as nossas estratégias, no caso, o Porto de Suape. A outra referência que eu acho que cabe destacar, e já foi amplamente destacada, é a experiência do Estado do Ceará. Né? Esse evento, né, o ano passado aconteceu, né, doutor Jurandir? Aconteceu um primeiro evento que foi patrocínio de uma empresa. Inclusive, eu participei também em agosto do ano passado. Exatamente. Então, é uma referência também super importante para que a gente possa se integrar, se articular, porque para a Suape é muito bom ver PECEM desenvolvendo, porque a gente vai correr atrás. Né? A gente vai tentar desenvolver os projetos estruturadores do Nordeste brasileiro, pensando no desenvolvimento regional. Exemplo, Transnordestina, ou a Ferrovia do Sertão, não é? Que tem que sair do papel, né? E já está saindo do papel por conta do protagonismo de PECEM, mas Suape também tem um protagonismo. Então, como é que a gente pensa nesses projetos estruturadores de uma maneira integrada e a visão do desenvolvimento regional? Mas, assim, é difícil também para cada porto ficar chamando o outro porto para fazer um planejamento estratégico. Isso cabe ao governo federal e acho que a Secretaria Nacional dos Transportes Aquaviários está fazendo o seu papel. Vou passar aqui para o Ronaldo Barquete, mesmo não tendo porto, eu acho que deve ser ampliado para as iniciativas da produção de hidrogênio verde, e não se limitar aos portos que hoje são, digamos, o ponto focal dos projetos de grande porte. De fato, nós não temos portos, mas eu enxergo que tem que ter uma liderança nacional e cada estado tem que contribuir com o que tem de melhor. Então, se um estado trabalha melhor, por exemplo, a energia solar, vamos partir dessa referência. Se o outro é eólico, nós, por exemplo, lá, a preocupação nossa é o consumo interno, basicamente. Né? Nós temos as cimenteiras, siderúrgicas, mineração. Foi falado aqui do transporte aéreo, o biocombustível. Então, acho que cada estado tem a contribuir. Nós temos aqui 4 estados diferentes e nós temos outros exemplos de outros estados que não estão aqui também no hidrogênio. Eu acho que é ter essa liderança nacional e cada estado contribuir com o que tem de melhor para o desenvolvimento. Tá, muito obrigado. Então, vamos passando aqui para a Jéssica Chan, por favor. Obrigada. Eu acho que o que tira desse evento hoje, foi falado muito na parte da manhã e agora na parte da tarde, é que a demanda, né, por esse novo hidrogênio verde, ela vai ser muito alta, vai ser muito superior aos projetos todos que estão sendo desenvolvidos hoje no Brasil. Então, eu enxergo que nós aqui, como do lado da infraestrutura portuária, a gente tem um papel
de desenvolver essa solução portuária para atender esse mercado, e somos todos complementares, como o senhor disse. Temos que atender essa demanda futura e ela não vai ser suficiente. Eventos como esse aqui, promovidos pela FIEC, são de extrema importância para o nosso setor, para troca de experiências, trocas de conhecimentos sobre o mercado, sobre soluções tecnológicas. Então, é uma forma da gente estar em sintonia do que será necessário para atender esse novo setor, né? E eu acho que, se o Brasil realmente quer ser pioneiro, né, inovador e ser realmente um destaque no cenário internacional, eu acho que a pergunta foi muito bem colocada, porque eu acho que realmente nós, como os brasileiros e nós, como os investidores, temos que nos unir para poder realmente tornar esse Brasil no destaque no cenário internacional. Tá, muito obrigado, Jéssica. Zé Firmo, por favor. É uma provocação muito interessante. A minha resposta para ela é um retumbante não. Não estamos fazendo nada coordenado, pelo menos que eu saiba. Entretanto, com a experiência que eu tenho na indústria de energia, eu acho que ela pode ser elevada a provocação. A indústria de energia renovável, hoje, nunca imaginou a transformação que o hidrogênio pode causar nela. E eu explico. Um produtor eólico aqui no Nordeste nunca imaginou um elétron dele sendo vendido no mercado mundial e, consequentemente, o projeto dele competindo a nível mundial. E é isso que o hidrogênio vai fazer. O hidrogênio vai transformar o elétron produzido aqui numa commodity mundial. Essa transformação exige que a indústria, principalmente de energia renovável brasileira, comece a enxergar um nível de coordenação muito importante. Os projetos brasileiros não vão concorrer somente aqui. Eles vão concorrer com o capital mundial. É assim que o desenvolvimento do pré-sal ocorre. É assim que o desenvolvimento de qualquer indústria de óleo e gás ocorre. Ele compete com o desenvolvimento na Guiana, ele compete com o desenvolvimento no Mar do Norte, e esse conceito de competição e consequente necessidade de coordenação para que o Brasil seja o mais eficiente possível, não entre os estados ou até mesmo entre os portos, mas também de uma forma geral no mundo, é uma provocação muito interessante para a indústria de renováveis. Tá, muito obrigado, Zé Firmo. Eu vou dar agora a oportunidade ao Marcel, que está remoto, para dar a sua opinião a respeito dessa provocação que foi feita. Apenas já informando que o nosso tempo está muito curto, nós não vamos poder abrir para novas perguntas, e peço que ele também seja muito breve para que a gente possa cumprir o tempo estimado aqui para o nosso painel. Perfeito. Então, bem objetivo, todos os projetos que estão sendo olhados hoje no mercado internacional são em formato de parceria. São projetos com investimentos de alguns bilhões de dólares e ainda algumas incertezas, até do ponto de vista de escala, que isso tem já disponível no mundo. Então, acho que parceria é uma palavra-chave para que a gente consiga crescer esse mercado no Brasil, criar essa inércia aqui no Brasil e poder ter cada vez mais projetos. Então, nós da NEC temos parcerias em desenvolvimento, temos parcerias no Brasil, temos parcerias com empresas internacionais e estamos super abertos a novas parcerias. E, de fato, são projetos bilionários e a gente, acho que compartilhar para conquistar mais é sempre melhor. Tá, muito obrigado, Marcel. Não nos resta tempo para mais nada, a não ser que eu entendo que essa provocação que foi feita, nós assumimos como uma missão de tentar viabilizar esse entendimento entre as iniciativas de produção de hidrogênio verde pelo Brasil. Vamos ver como é que a gente pode avançar nisso aí. E, no mais, agradecer aos nossos palestrantes. Olha que todos aceitaram esse nosso convite e, realmente, muitos têm falado aqui sobre a iniciativa da FIEC, mas
o evento que ele é valorizado pelos palestrantes que estão aqui. Muito obrigado a todos, agradeço essa participação e damos por encerrado esse painel.